estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas e com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos nos acomodar, meus irmãos. Quero saudar a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Ontem eu fiquei sabendo que o pessoal lá da Bahia, lá da minha terra, está acompanhando também. Fiquei muito feliz, né? Sou lá de Vitória da Conquista, gente, lá no fundão da Bahia, né? E nós estamos aqui hoje celebrando a Santa Missa, nessa 8ª de Páscoa. E é uma alegria poder celebrar com vocês, né? E partilhar da palavra, embora vocês não estão aqui fisicamente, mas estamos unidos no Senhor. E o Senhor com certeza os visita agora. O Senhor os visita agora através da sua palavra, através da sua presença que não é visível aos nossos olhos, mas sim, desde o ponto de vista da fé, nós temos a certeza de fé que o Senhor está em todos os lugares e que o Senhor não está limitado, meus irmãos, ao espaço e tempo. Ele pode estar aqui, como pode estar na tua casa, em teu coração. Que maravilha que o Senhor, Ele quer estar conosco. Ele quer se fazer presente em vossos lares, já que vocês não podem vir à igreja. O Senhor, Ele pode e quer ir até vocês, né? Meus irmãos, hoje o Evangelho, né, em paralelo com a primeira leitura que escutamos dos Atos dos Apóstolos, parece outra pessoa, Pedro e João. Parece outros, né? O que aconteceu, gente? Nós não podemos nos acostumar, gente, com essa mudança nos discípulos, porque isso é um dos argumentos mais fiáveis da certeza da ressurreição, a mudança nos apóstolos. Esse grupo que é a igreja nascente, meus irmãos, um grupo vigoroso. Temos que entender, meus irmãos, que crucificados não foram
somente Jesus e aqueles que morreram ao seu lado ali. Havia milhares de pessoas que eram crucificadas pelos romanos. Jesus seria um crucificado mais, né? Como é possível que esse crucificado, né, surgiu em torno ao seu nome e à sua doutrina, um grupo tão vigoroso como foi a igreja nascente? Como é possível que esse que foi morto como malfeitor, como o pior dos criminosos, né, aparece agora os discípulos dizendo que está vivo e que ele é o Messias, o Salvador do mundo? Então, esse acontecimento, meus irmãos, é o que os evangelhos transmitem. E essa mudança no coração dos discípulos e também na mente deles foi fruto de uma experiência que eles tiveram com o ressuscitado, o encontro que eles tiveram com o ressuscitado, que fez causar essa mudança inusitada na vida desses homens, de covardes e medrosos, se tornaram valentes e enfrentando aqueles que mataram o próprio Senhor. Estão ali dando testemunho, fazendo milagres, né? E o Senhor, através do Espírito Santo, lhes dando a força para resistir também às perseguições. Vão ser aí açoitados, foram açoitados, foram presos, né? E eles saíram contentes, diz o Evangelho, por ter sido encontrados dignos de padecer pelo nome do Senhor. É impressionante, gente, é impressionante. Não se explica essa mudança se não é como resultado de um acontecimento, que é o que a igreja afirma há mais de 2000 anos, que ele está vivo, que Cristo está vivo. E Pedro faz uma afirmação, meus irmãos, que é para nós assim, é dogma de fé. Que fique claro, né, que ele, diante da ameaça, a ameaça do mundo, né, que não quer que a verdade, que o evangelho se expanda, né? Ele diz, né, temos que obedecer a Deus antes que aos homens. E fique claro, né, que não há debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual nos virá salvação, a não ser pelo nome do Senhor. Ele é o único caminho de salvação, gente. É o único, não há outro. Então, não confunda você, meu irmão, minha irmã, com qualquer caminho, dizendo que o importante é buscar Deus. O importante, olha, não é qualquer fé que salva, não, viu? Não é qualquer fé, não se confunda. É a fé naquele que Deus enviou, aquele que veio nos salvar a humanidade. Ou seja, o próprio Deus é quem nos salva. Não somos nós que nos salvamos por nós mesmos, né? Então não é buscando qualquer caminho que nós seremos salvos. O caminho que Deus estabeleceu, e o caminho é Jesus Cristo, gente. Falar isso, eu sei que não é politicamente correto, eu sei que muita gente pode dizer, nossa, mas é muita pretensão a igreja dizer que Jesus Cristo é o único caminho. Tem tantos outros caminhos. Olha, nós não estamos falando se os outros caminhos, enquanto busca sincera de Deus, né, é via de salvação. Estamos falando que Deus estabeleceu uma via de salvação. Estamos falando que Deus veio nos salvar. Ele, em pessoa, não é um profeta, não é um líder religioso qualquer, não é um homem qualquer. É o Filho de Deus que se fez homem, que morreu na cruz para nos salvar. E, portanto, se Ele morreu na cruz, era necessário sermos redimidos, salvos dos nossos pecados. E, portanto, nós não podemos ter a pretensão de que qualquer fulaninho que tem uma igreja ali, o outro fundou outra religião ali, nos leva para Deus. Não, meus irmãos. É o nome de Jesus, pelo nome de Jesus que nós seremos salvos. Pelo seu sangue foram perdoados nossos pecados. E a sua ressurreição é a prova de que Ele era o enviado de Deus. E Ele foi o único que venceu a morte. Todos os outros morrem. Todos esses fundadores de religião morreram, todos. Jesus é o único que está vivo, gente. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque a morte não poderia reter a vida. A vida é mais forte que a morte. E é isso que os apóstolos testemunham, gente. Mas claro, isso não é automático, né? Todo um processo. Eles também tiveram todo um processo, gente, de passar, né, do saber ao coração. De passar da certeza de intelectual, mental, de razão, para a certeza do coração. Esse é o dom que Deus nos dá, o dom da fé, que é muito mais um dom que Deus toca no nosso coração que somente saber coisas sobre religião. Tem muitas pessoas que fizeram catequese, tem muitas pessoas que estudaram, leram a Bíblia, sabe? Mas não tem fé. Tem muita gente que não tem fé. Essa fé dos apóstolos, gente, essa fé inabalável, inquebrantável, essa fé é um dom de Deus. É uma graça. Porque diante do anúncio que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, é o Espírito Santo quem confirma em nosso coração que é verdade o que está dizendo a igreja. E o Espírito Santo nos move
É a graça que nos auxilia para que nós acolhamos essa verdade, que Cristo está vivo, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o único mediador entre o céu e a terra, o único caminho que nos leva para o céu. É o Espírito Santo quem confirma em nós. Por isso Pedro é outro depois de Pentecostes. Porque essa primeira leitura que nós ouvimos, né, tem todo um tempo. Pedro, foi depois de Pentecostes que esse homem se transformou. O Pedro de antes, é curioso que esse foi o terceiro dia que Jesus apareceu a eles. Estavam já na Galiléia, né, o terceiro dia. Eles tinham visto o Senhor lá no cenáculo. Eles tinham visto o túmulo vazio. Eles tinham visto o ressuscitado, os de Emaús, a Madalena, as mulheres falaram, né, e eles tiveram experiência de vê-lo. Então eles sabiam, mas a fé ainda tinha que, né, a certeza da razão tinha que se tornar também certeza de fé, certeza também do coração, para movê-los depois a serem testemunhas valentes, intrépidos, determinados do Evangelho. E aí Pedro está, eu imagino Pedro naquela cena ali, gente, Pedro com os discípulos. Aí vai dizendo o evangelista, né, que estava Pedro e Tiago e João, discípulo amado, estava vários dos discípulos. E Pedro, imagina ali Pedro com uma palhinha na boca ali sentado, né, olhando para o lago da Galileia, né, desanimado, né, sabia, mas não via o Senhor, não via o Senhor por nenhum lugar. O Senhor tinha dito, ide a Galileia, ali me vereis, né, e o Senhor, né, gente, é verdade, a fé, não é fácil viver a fé, não é fácil acreditar sem ver, não é fácil, nós estamos agora chamados a viver de fé, e o Senhor falou, bem-aventurados os que creem sem ver. Ou seja, a fé, meus irmãos, nos levará a um mérito diante de Deus, e o Senhor nos recompensará por nossa vida de fé imensamente. Porque é verdade, a fé, por exemplo, você acreditar que Jesus está vivo, sem vê-lo, sem poder tocá-lo. Você acreditar que Jesus está na igreja, você acreditar que Jesus está nos sacramentos. Isso põe à prova nossa razão, isso põe à prova nossos sentidos, porque nós vemos na Eucaristia, por exemplo, um pedaço de pão. Nós vemos a igreja, pois sim, uma estrutura que tem todo... A gente vê, pois, né, e temos que ver de trás da dimensão visível a realidade espiritual da igreja, e não vemos tão fácil se não é com os olhos da fé. Então assim, nos põe à prova. Mas a fé é o que faz possível o mérito. Por quê? Porque a fé significa confiar. Se Ele falou, eu acredito. Se Ele falou, eu confio. Se Ele falou, eu me abandono em Sua vontade e faço o que Ele me pede, porque eu confio que Deus não mente, que Deus é veraz, que Deus é a verdade. Por isso a fé é o que nos move, meus irmãos. Não é só, claro, porque se você vê claramente, é muito fácil. Então não tem mérito nenhum. Mas se você acreditar, sem ver, isso vai exigir de você, pois uma confiança, um abandono maior. Por isso a fé é exigente, por natureza a fé nos exige muito. E Pedro, claro, ainda não tinha a fé apostólica do Pedro, apóstolo, né? Então Pedro estava ali, com aquela palhinha na boca ali, com os discípulos, né? Aí Pedro, desanimado, né, gente? O desânimo, como o desânimo, meus irmãos, né, é perigoso, viu, o desânimo. Porque o desânimo também arrasta, né? Você agora está na quarentena, tenha cuidado, de verdade. Eu sei que não é fácil, eu sei que estamos passando por uma purificação, né, tremenda, né? Mas é importante nós vivermos de fé. É importante termos esperança, confiar em Deus, que tudo sabe, que essas coisas vão passar. São tribulações dessa vida. Mas se a gente se desanima, e quando eu posso me desanimar? Né, com medo do futuro, deixar de rezar, né, perder a esperança, cair na tristeza, você pode arrastar a tua família. Você pode, né, fazer que seja um ambiente triste, o ambiente da tua família. Por quê? Porque né, acabou tudo, não posso ir na igreja, nem dá para ir na igreja, estou desanimado, está uma tristeza, um tédio. Né? Pedro estava assim, nossa, acabou, não tem, ele não está aqui, não dá para acreditar, não dá. Como a gente vai anunciar ele se nós nem vemos ele? Pedro, vou pescar, né? Pois o síndrome dos de Emaús, a mesma coisa.
voltaram para a vida de antes, né? Pedro já tinha largado as redes. Pedro já tinha deixado tudo. Tinha deixado, né? Agora tinha que aguentar de novo a sogra. Imagina, agora tem que voltar de novo para a vida de antes, aguentar a sogra, né? Tomara que ela tenha Alzheimer já, porque assim fica mais fácil, né? Pedro acho que estava pensando tudo isso, gente. Desculpa que a imaginação, porque a imaginação vai longe, né? Mas ele, né, ir pescar significa voltar para a vida de antes. E aí lá vai Pedro, e aí vamos contigo. Olha, o desânimo, gente, arrasta, né? Por isso uma pessoa que é animada, você na tua casa tem que ser a pessoa animada. Tem que ser a pessoa que arraste os outros, né, para a esperança, que mantenha a esperança viva. O pai, a mãe, nesses tempos difíceis, tem que manter a alegria, tem que manter, né, um bom ambiente. Né? Porque se a gente se desanima, gente, temos que pensar que muitas pessoas também se fixam em nós. Se nós, né, chutamos o balde, se nós desanimamos e desistimos, o que serão das pessoas, dos filhos de vocês, dos amigos de vocês? Porque quando tudo isso passar, essa pandemia passar, essa recessão econômica passar, e depois, né? Vai perder a fé também, vai perder também a intimidade com Deus, vai depois nem querer mais ir para a igreja porque já, né, perdeu a fé. Então é muito importante mantermos a fé viva, a esperança viva, né? E confiarmos no Senhor, que o Senhor nos ajudará e está nos ajudando já. E que enquanto isso, gente, é verdade, a gente até, muitas pessoas falaram que até choram às vezes de casa, né? Não é ruim chorar, você ter saudade, você ter vontade de estar aqui e não pode, você ter vontade de comungar e não pode. Então você até chora, isso, né? Uma coisa é isso, mas isso produz um bom fruto. A saudade, o desejo de estar mais perto de Deus, de participar mais da igreja. Olha quantas coisas boas, né? Quantos bons propósitos vão surgindo. O desânimo não, o desânimo é outra coisa. O desânimo é, né? Então, além de chorar, reze. Não baixe a guarda na oração. Mantenha a tua vida de oração. É muito importante que você siga rezando. Que você siga esperando no Senhor. Espere no Senhor. Né? Esperem no Senhor. Pedro, né, arrastou todos os companheiros. Foram pescar. Né? Pedro se esqueceu daquela vez que quando estavam pescando a noite toda e não pescaram nada. E o Senhor depois apareceu lá na barca, falou, lance as redes, né? E eles lançaram e fizeram. E esqueceu daquela frase que Jesus disse, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim. E Pedro voltou para a vida de antes, por isso, né? A vida estéril de antes, a vida estéril. E não pescou nada a noite inteira. Aí aparece Jesus, né? Na ribeira. Gente, isso é a imagem desta vida, né? É a imagem desta vida. Nós estamos na ribeira do tempo. Nós temos que fazer uma travessia. A vida é uma travessia. A travessia rumo à eternidade, à ribeira da eternidade. Por isso Jesus aparece ao outro lado, gente. Um dia nós o veremos, meus queridos. Tenha fé nisso, tenha esperança. Um dia nós o veremos face a face e veremos o rosto do Senhor. E seremos felizes para sempre. Daremos um abraço em Jesus, sabe? Um abraço, Jesus. Nossa, consegui, valeu a pena. Né? Esperei tanto esse momento e talvez ali nós vamos chegar, pois, cheio de feridas, das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas lutas, das tribulações dessa vida, mas vamos chegar um dia, vamos alcançar o outro lado, vamos alcançar a vida eterna, porque o Senhor nos prometeu. Mas você tem que querer, você tem que lutar, tem que acreditar, tem que esperar, tem que seguir, tem que rezar. Você não pode parar, você não pode desistir, que agora está com problema. Vá em frente, vamos passar juntos esses problemas com o Senhor, com a igreja, na escuta da palavra, que nos manterá como o alimento do nosso coração e nos manterá vivos na fé e na esperança, a força da palavra e viver de fé. Mas não desanimar, gente, não desanimar, não, porque as coisas agora não estão como nós desejaríamos. E nós estamos fazendo essa travessia. E às vezes na travessia tem as ondas, né, contrárias, tempestades, tem sim. Mas o Senhor prometeu, né, que não afundaria a barca da igreja. Afundaria a barca da igreja. Então não abandonemos a igreja, não abandonemos a fé, não abandonemos a esperança. É muito importante, meu irmão, que você reze, repito mais uma vez, não baixe a guarda, né, não pare de rezar. E o Senhor aparece na outra ribeira, na ribeira da eternidade. Isso é o que simboliza. Nós estamos atravessando ainda o mar. E Pedro, né, não se dá conta que é o Senhor. Por isso eles não reconhecem, porque o Senhor está, meus irmãos, é a dimensão já
da divindade. Jesus já é a Páscoa, ele já realizou a Páscoa. Já passou do tempo para a eternidade. Por isso ele está agora transformado, glorioso. E eles não reconhecem, à primeira vista não reconhecem. Jovens, tem alguma coisa aí, moços? Jesus, dizem os teólogos, comentaristas, que Jesus, gente, ele apareceu não como um idoso, não como um velho, mas mais maduro. Já não era mais aquele jovem de 33 anos. Ele pareceu mais maduro, por isso ele chama eles de jovens, moços. Quem chama assim, outras pessoas de jovens, quando a pessoa já é mais madura. Então Pedro era mais velho e os outros discípulos eram jovens, e Jesus, alguns eram da própria idade de Jesus. Jesus chamá-los assim de moços, significa que Jesus tinha uma aparência certamente mais madura, como se já tivesse alcançado a plenitude da vida, por dizer assim, Então o Senhor e eles não reconhecem no primeiro momento. E João, gente, João é o discípulo das bem-aventuranças, Os puros de coração verão a Deus. João é o discípulo puro, o discípulo virgem, o discípulo que, sendo jovem, porque os jovens, quando começam a adolescência, facilmente se apaixonam. Aí se apaixona porque é a fase que eles querem amar e querem conhecer tudo, e o perigo dessa fase é o mundo que lhes seduz, o pecado que lhes, é o momento de mostrar Jesus para os jovens, na adolescência. Por quê? Para que eles se apaixonem por Jesus. Se apaixonem por Jesus. Porque João, foi essa experiência que ele teve. João, de muito jovem, ele teve um encontro com o Senhor, se apaixonou por Jesus. Por isso ele não quis mais saber de amorzinhos desse mundo. Por isso não se manchou com esse mundo. E por isso o evangelista João é visto simbolicamente como a águia. Por quê? Porque a águia, gente, ela se eleva em voo e tem uma visão tão aguçada que é capaz de ver a presa de longe, fita seu olhar, e João é aquele que penetra com o olhar nos mistérios de Deus e vê muito mais pela pureza do seu coração, com mais penetração no olhar que qualquer outro, por causa da pureza. Ele era puro. Pedro sim, depois se tornou santo, e os outros também, mas João, desde muito jovem, seu coração se apaixonou por Jesus Cristo, e o Senhor o livrou de tantas imundícies dessa vida. Isso é muito importante, que as crianças, que os jovens sejam educados na fé. Os pais e as mães às vezes só se preocupam com a primeira comunhão, com o crisma. Terminou? Não, já. E aí pensa que é um título. Agora que deve começar a vida espiritual, agora que deve caminhar com eles e ajudá-los a conhecer mais o Senhor, para que eles amem muito mais o Senhor que o mundo, que as coisas do mundo. E João, ele, com essa pureza que ele tinha no coração, ele vê Jesus, ele reconhece, é o Senhor. E quando fala, é o Senhor, João viu, claro, Pedro não viu. Pedro, viu talvez ainda meio embaçado assim. E aí Pedro ouve a voz de João e acredita. Por isso a fé entra pelo ouvido, de São Paulo. A fé, fides audito. A fé entra, fides ex audito. A fé entra pelo ouvido, pela pregação. Por isso é importante a pregação. Por isso é importante anunciar Jesus Cristo. Por isso é importante sinalizar Jesus. Jesus, é o Senhor, para as pessoas. Para as pessoas ouvirem a pregação, ouvirem a palavra e acreditarem. Eu acredito. Então ele acreditou porque ele ouviu João dizer. Ele não viu, mas ele acreditou na palavra de João. Quando ele ouviu dizer que era o Senhor, se lançou no mar, porque estava nu. Curioso, se vestiu e entrou no mar. O que significa isso, gente? Simbolicamente, gente, olha, temos que atravessar essa vida, até alcançar a ribeira da eternidade. Os mártires, quem foram os mártires? Ali já estava simbolizando o martírio de Pedro. Os mártires foram aqueles, meus irmãos, que se lançaram nas águas da morte, porque o mar representa a morte. E Pedro se lançou no mar da morte, porque ele queria chegar logo lá, porque ele queria já se encontrar com Jesus. Isso é o que significa. Por isso os mártires, não mais contentes com essa vida, com esse mundo, eles deram a vida assim, de maneira imediata, deram a vida totalmente, porque eles já queriam alcançar o céu. Não é que eles
tentaram a Deus e exporam a sua vida de maneira necessária. Não, eles não fugiram do martírio e eles se entregaram porque eles já queriam estar com Deus, já queriam ver Jesus já. É isso que simboliza a vida de Pedro. Pedro de fato foi martirizado depois. Não demorou muito, Pedro foi mártir. Pedro já se lançou nas águas da morte, já queria atravessar rápido, não queria que o barco, remando pouco a pouco, remando até chegar do outro lado. Não, ele já queria ir ao encontro do Senhor, porque é o Senhor. E aí Pedro vai, e chega até o encontro com o Senhor. Os mártires foram esses, que já se lançaram e se entregaram de vez para poder ver o Senhor face a face. Nós, talvez não passaremos pelo martírio, mas sim, nós temos que dar a vida pouco a pouco. Temos que ir remando, pouco a pouco, até chegar na ribeira da eternidade. E remar custa. Remar dá trabalho. Remar é esforço. Tem muita gente que não quer remar. Tem muita gente que largou os remos. Tem muita gente que... E aí as tempestades, as ondas levam embora, gente? Então é necessário remar. É necessário seguir. É necessário nos esforçarmos na vida espiritual, meus queridos. Temos que alcançar a ribeira da eternidade. O Senhor nos espera. O Senhor nos chama a todos. O Senhor nos chama. E Ele está vivo. E Ele venceu a morte. E Ele nos oferece, meus irmãos, a mãos cheias a todos nós, aqueles que querem a vida eterna para todos nós. Vamos, meus irmãos, alimentar essa esperança no coração, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e o amor nos confirma, o amor que o amor não está morto, que o amor não morreu, que o amor de nossa alma, Jesus, está vivo e nos espera. Que Nossa Senhora nos ajude nesse tempo que estamos passando, tempo certamente difícil, atribulado, tempo meio caótico, mas olhemos para Jesus, para o Senhor, deixemos de olhar para o lado. Se olharmos, a gente se afunda. Temos que olhar para o Senhor. E o Senhor nos diz, venham, e o Senhor prepara para nós um banquete, e o Senhor vai preparar para você, quando terminar tudo isso, o banquete da Eucaristia, para você se alimentar, para você se fortalecer, para você não desistir da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todas as intenções, meus irmãos, que vocês nos enviaram ao longo dessa missa, estão enviando, nós vamos apresentá-las todas a Deus, junto com o pão e o vinho, para que Deus acolha vossos pedidos e que o Senhor assim nos alcance a graça por meio do seu Filho Jesus Cristo ressuscitado.